Graça e paz, queridos, graças a Deus estamos aqui para fazer mais um resumo da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de adulto e nós vamos estudar a lição de número 8. Nós vamos estudar aqui o início da civilização humana, uma lição muito importante, e nós vamos ver aqui a origem, da civilização, a sua definição. E também, eu quero também te agradecer por você estar aí visitando o nosso canal. Deus te abençoe, estou feliz aí, você está nos assistindo, ok? E te fazer um convite aí, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aí, dá o seu like, ok? Compartilhe, nos ajuda aí, cada um like teu, cada uma inscrição, você fortalece mais o nosso canal, ok? Se não houver um like, não houver aí uma inscrição, a gente não tem nem como continuar, Mas contamos aí com a tua colaboração, dando seu like, compartilhando, não deixando de dar o seu toquinho aí no sininho para você receber novos vídeos, ok? Deus te abençoe e fica conosco aí até o final. Bem, o início da civilização, o texto áureo aqui da lição 8, conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Está lá em Gênesis 4,17. A verdade prática diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 16. E o nosso objetivo geral, claro, é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Isso aí é muito importante a gente compreender, Então vamos lá para a nossa lição. Então, o início da civilização humana, Gênesis, está em Gênesis 4, de 1 a 16, e nesta lição nós vamos estudar a origem da civilização humana, Nós estudaremos aí o capítulo 4 de Gênesis. Vamos lá, a origem da civilização humana. Definindo civilização. Bem, definindo civilização aqui, a civilização é um conjunto, É um conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, entendeu? Artística, moral, material, de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade, não importa, E, com certeza, quando se fala em civilização, está se falando de quê? De costume, porque quando a civilização chega, quando o povo chega a um lugar remoto, Lógico que ele vai levando consigo os seus costumes, ele vai levando a sua cultura, a sua religião, levando a sua língua, o seu idioma, claro, levando a sua comida, e o progresso também está chegando naquele lugar, Às vezes, quando tem um lugar assim que não tem progresso nenhum, as pessoas falam: e a civilização não chegou aqui ainda, Então, a civilização, acompanhada de costume, cultura, religião, língua, comida, é o progresso chegando àquele lugar. Então nós estamos vendo aqui o início, da civilização. Então, se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim ou não? Sim. Lógico que seria uma civilização em outro nível, muito melhor, sem pecado, claro, Então, não é porque Adão pecou que tem a civilização. Se ele não pecasse, teria do mesmo jeito, mas de uma forma melhor, em um nível bem mais alto. A segunda parte aqui diz: o casamento como base da civilização. Bem, a civilização ela teve início, segundo o autor aqui, quando Adão recebeu Eva como esposa. Aí começou, Aí começou, vem o povo, o Estado, nação, aí se torna possível, a população crescer. Então, sem casamento, de acordo com a Bíblia,
seria impossível a civilização humana, né? Porque sem casamento seria uma desordem a nossa sociedade. É por isso que o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele luta desesperadamente para acabar com a família. Porque ele sabe que enquanto existir boas famílias, vai existir uma boa sociedade. Por mais que algumas famílias se corrompam, por mais que a sociedade, né, seja invadida por coisas nocivas, mas a família mantém a sociedade. A família mantém a igreja. Uma boa família, uma boa igreja, dentro do contexto da palavra de Deus. Quando eu falo boa família, estou falando dentro da palavra de Deus, certo? Então, até a própria igreja, né, tem no casamento bíblico a sua base espiritual, moral e emocional. Sem isso seria impossível. Sem casamento, a civilização acaba, entendeu? Vira uma anarquia a sociedade. É isso que o diabo quer fazer, ele quer anarquizar. Certo? Então, o casamento é a base da civilização. Número 3 aqui, a subsistência da civilização. Como sobreviver na sociedade? Como a civilização consegue se manter? Não tem outro meio, certo? A não ser o trabalho. A Bíblia ela apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas é como um meio de você sobreviver, né? O meio de você ganhar o seu pão de cada dia, ganhar o seu dinheiro, é somente através do trabalho. Salmo 128, versículo 2, 2 Tessalonicenses 3,10, entendeu? Agora, pecando ou não, o homem, ele pecando ou não, jamais ele poderia escapar do trabalho. Isso aí não tem jeito, entendeu? Jesus, numa certa ocasião, falou: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus ali curando, né, pregando, ensinando, era o trabalho dele. E ele disse: meu pai trabalha até agora. Deus, ele não é um relojoeiro que inventou o relógio e deixou o relógio para lá se virar sozinho. Não, Deus cuida do universo. Esse é o trabalho de Deus, né? Cuidar da gente, manter esse planeta e manter esse universo, certo? Com tudo que ele tem, ok? Então, após a queda, o trabalho se tornou às vezes enfado, né? Às vezes o trabalho ele se tornou um enfado, por quê? Por causa do pecado. Mas não quer dizer que se o homem não tivesse pecado, não ia ter trabalho. Lógico que tinha, lógico de uma maneira melhor, né? Porque às vezes o trabalho é enfado? Porque às vezes a pessoa tem que trabalhar doente, às vezes a pessoa tem que trabalhar não podendo, mas precisa, né? Por isso que às vezes ele é um enfado. E também às vezes a pessoa trabalha numa profissão que ele não gosta. Digamos que o cara é motorista, gosta de dirigir, mas está dando aula, tem capacidade, né? Tem condições, tem formação para dar aula, mas ele não gosta de dar aula. Então, ele está dando ali porque ele precisa financeiramente para se manter, mas ele não se sente bem, porque não é aquilo que ele gosta que ele está fazendo. Então, quando você não faz o que você não gosta, mesmo para ganhar dinheiro, aquilo se torna um peso, um enfado. É nesse sentido que o trabalho é um enfado, que às vezes você está cansado, está doente, mas é obrigado por necessidade a trabalhar, né? Só por isso que o trabalho, mas que o trabalho é muito bom para a gente, para a nossa saúde, ele é. Agora, cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu trabalho. Uns gostam de trabalho pesado, outros de trabalho leve, outros trabalham mentalmente, outros fisicamente. Então, né? Cada um tem o seu desgaste, tanto físico como mental. Vamos para o número 2 aqui, a civilização e o conflito. Caim e Abel, os dois filhos de Adão, né? Caim e Adão. Bem, a Caim, ele se dedicou à agricultura. Ele foi um lavrador, foi um agricultor, né? Abel já foi um pecuarista, ele já se dedicou à pecuária, foi pastor de ovelha, foi cuidar de animais, né? Então, naquele tempo, era o básico das atividades da civilização humana, né? Era o básico, era a pecuária e a agricultura, não tinha outra coisa, né?
Está lá em Gênesis 4:2. Então, Caim, né, a gente conhece a história dele, ele movido, né, por uma tremenda de uma inveja maligna, né, o Caim, agricultor, matou o seu irmão Abel, pecuarista, temente a Deus, né? Tudo por questão de inveja, mais nada. Ele invejou o seu irmão e matou ele, entendeu? Então foi o primeiro homicídio, né, que já começa a marcar o início da civilização. Uma coisa triste, né? Mas a civilização já começa, já no seu início, com um homicídio covarde entre família, entre irmão, matou seu próprio irmão, né? Tudo isso por causa de quê? Por causa da inveja. A inveja foi que levou José para o Egito, a inveja dos seus irmãos. Foi a inveja que levou Jesus à cruz. É lógico que por trás dessas atitudes, né, havia um propósito de Deus, mas a inveja cega a pessoa. Tem pessoas que ele perde a noção por causa da inveja. A inveja deixa a pessoa cega, entendeu? Muitas pessoas matam por causa da inveja, como Caim, entendeu? Número 2 aqui, a cidade de Lameque. Bem, Enoque, não confundir com Enoque que foi arrebatado, tá? Foi o nome da primeira cidade fundada na terra. Caim, né, ele fundou essa cidade logo após ter matado Abel. E Caim, né, Deus teve que botar um sinal nele para ele não morrer também, por causa das vinganças, né? Então ele saiu fora, e após ter matado, e fundou essa cidade, e cidade que também se tornou violenta como ele. Se um violento funda uma cidade violenta, automaticamente a tendência deve ser acompanhar o ritmo do fundador, né? Então, Lameque, ele vem ser um dos netos de Caim, certo? E Lameque, ele matou 2 homens por motivos fúteis, né? E em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Então você vê a frieza, né, de Lameque. Ele mata 2 pessoas, aí ele aproveita para fazer uma poesia, fazer uma música, entendeu? Vê a frieza, ele estava seguindo bem o ritmo do avô dele, Caim, entendeu? Como é que ele mata alguém e faz um poema, né? Então, isso está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. Bem, hoje, isso aí no início da civilização. Agora, hoje, a violência, ela vem sendo aplaudida em poemas e crônicas e filmes. Entendeu? Vocês sabem como há, né, bilheteria para filme de violência. A televisão, né, como aumenta a assistência, a audiência daqueles que vão ver filmes de violência. Então hoje a violência é aplaudida, é amada, as pessoas gostam de filmes de violência, sem falar dos filmes eróticos, né? Mas nós estamos tratando aqui da violência. Então a violência, ela não foi celebrada só por Lameque lá não. Hoje a violência é celebrada através dos filmes, através das músicas, entendeu? Através das crônicas, através do esporte. Tem esportes violentíssimos, né? E tem pessoas que vão até desmaiadas para o hospital devido a isso. Então você vê que a violência até hoje ela ainda é aplaudida e vai ser até a volta de Jesus, né? Isso aí você pode ter certeza disso. Vamos aqui para número 3. Apesar de toda a iniquidade, a cidade ou a civilização caimita, né, de Caim, instalada na cidade de Enoque, vou repetindo aqui, Caim botou o nome da cidade do seu neto, do seu filho, Enoque. Neto é Lameque, tá? Então ele botou o nome do seu filho. E progrediram muito, tecnologicamente, economicamente e artisticamente, entendeu? Porque todos esses homens receberam talento,
Porque Deus permitiu o início da civilização, porque sempre foi a vontade de Deus isso quando criou. Ele falou, enchei a terra, povoar. Então Deus deu a sabedoria às pessoas, deu o conhecimento, né? Deu o dom para as pessoas inventar, criar, certo? Mas só que infelizmente o ser humano desviado da presença de Deus, ele inventa coisa para fazer mal ao próximo, né? É lógico que tem aquelas boas pessoas que inventam coisas para o bem da humanidade, mas a maioria, né, que nem aqui, tudo que foi inventado eles usavam para o mal, né? Aqueles que aprenderam a trabalhar com metal, logo pensaram em fazer arma para matar o próximo. Lameque mesmo matou logo 2. Então, o ser humano, com a entrada do pecado no mundo, ele ficou inclinado para a maldade, né, do seu coração. Então, também tinha, então, repetindo aqui, tecnológico, econômico, artístico, fabricante de tendas, criadores de gado, metalúrgicos, entre os, né? Parece no segundo texto que havia mais progresso. Isso aqui é uma boa definição. Parece, segundo o texto, que havia mais progresso entre os filhos de Caim que entre os filhos de Sete. Entendeu? Talvez foi por isso que os filhos de Sete, seduzidos, né, pela civilização de Caim, vieram a se afastar de Deus. Então, a partir daí, a iniquidade se alastrou de tal maneira que o Senhor decretou o juízo de toda aquela civilização. Entendeu? Então, a atenção deles foi voltada, né, para a civilização de Caim. O autor aqui traz uma boa apresentação aqui, quando mostra que talvez foi por isso, né? Porque a civilização de Caim cresceu, se desenvolveu de uma tal maneira, né, que os filhos de Sete ficaram de olho no progresso deles. E esse progresso, com certeza, atraiu, né, os descendentes de Sete, que era a parte piedosa, que servia a Deus, né? A descendência de Caim era aquela parte que era apóstata, se apostatou, não seguiu o Senhor. Mas de Sete seguia ao Senhor, mas olhando, né, para o progresso deles, eles se sentiram atraídos, e quando acaba também, depois se desviou todo mundo, e Deus teve que enviar o dilúvio para destruir, e só sobrou mesmo a família de Noé. Entendeu? Mas às vezes é isso mesmo, às vezes a pessoa fica olhando para o progresso do mundo, né? Por isso que a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. No mundo há, porque tudo que há no mundo, né, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então às vezes a pessoa fica olhando a tecnologia, o progresso, e fica preso a essas coisas e se esquece de Deus. Foi isso que aconteceu com a geração de Enos, com a geração de Sete. Entendeu? Ficaram admirados com o progresso e acabaram se desviando todo mundo, e Deus teve que enviar o dilúvio, não teve outro jeito, né? Bem, o juízo foi decretado. As pessoas pensam que Deus, às vezes, pela aparente demora, que Deus só age no momento certo, às vezes pela aparente demora a gente acha que Deus não vai agir mais, mas pode deixar que Deus tem o momento certo para agir. E o mal nunca vai ficar impune. Você pode ter certeza disso. Bem, vamos para a última parte aqui. Deus, o Deus que intervém na civilização. Bem, sendo o Senhor Criador de todas as coisas, Ele tem o direito de intervir tanto na nossa vida individual, quanto na vida da nação. Entendeu? Então, Deus intervém, Ele tem o direito de intervir na vida de quem Ele quiser. Porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, e Ele mesmo falou, todas as almas são minhas. Quer obedeça a Ele ou não, Ele tem o direito sobre a vida de todo mundo. Certo? Ele é o Criador, Ele que é o Deus, e acabou. Entendeu? Então Deus, Ele intervém na vida do homem. Isso aqui é importantíssimo.
Deus ele intervém na vida de qualquer um que ele quiser, tanto para disciplinar a pessoa, para punir ele, apesar que hoje dizem que Deus hoje não pune mais ninguém, né? Isso aí eu não sei aonde está escrito isso, né? Eu sei que a Bíblia diz que Deus não se deixa de escarnecer, que o homem semear, ele vai colher, e Deus corrige, certo? Então, sem essa de que Deus não faz, Deus está lá no céu só igual um bobinho olhando para a gente e não pode fazer mais nada, porque Ele é amor, Ele é justiça também, né? Então Deus, tanto para disciplinar, punir, né, Ele tem esse direito, como também para recompensar, porque Deus não é só de corrigir, disciplinar, Ele também é de recompensar, certo? Abençoar. Deus gosta de abençoar, mas infelizmente o ser humano parece que não gosta de ser abençoado, né? Porque ele faz tudo para não ser abençoado. Então, como foi no caso de Adão, de Caim, Deus interviu na história da vida deles. A história da vida deles poderia ser diferente. Eles escolheram o que plantaram, lógico. Mas Deus não deixou continuar como estava. Deus mudou a vida deles, né? Então, Deus intervém também através de autoridades constituídas. Deus pode muito bem usar um governo, usar a autoridade, usar qualquer um para corrigir certas situações na vida de alguém ou de uma nação. Entendeu? Deus pode, como Deus usava as nações para corrigir Israel, né? Quantas vezes a nação de Judá, as 10 tribos de Israel, foram corrigidas por outras nações, amando de Deus, né? Então, Deus age dessa maneira. Deus não deve satisfação a ninguém, tá? Sem essa. Bem, então ele intervém através de autoridade constituída, né? Intervém sempre que ele acha necessário. Sempre. O que ele achar necessário, ele faz e acabou. Você não precisa dar satisfação a ninguém. Deus não criou o universo e abandonou. Caso contrário, a civilização não existiria mais, né? Então Deus, ele sempre intervém na história. Veja, por exemplo, o caso do dilúvio, né? Foi uma intervenção divina. Ele falou que ia destruir com água. Ele falou, vai chover. Mandou Noé construir a arca e deu um prazo de 120 anos. Bastante tempo, né? Mas as pessoas não deram ouvido. Isso aí não evitou nada, não. Não estou nem aí, mas vai acontecer do mesmo jeito. A minha indiferença para com aquilo que Deus fala, a minha indiferença para com os avisos do juízo de Deus, não muda nada não, só piora. A indiferença do povo do dilúvio para com os avisos dados por Deus através de Noé, a indiferença dele não mudou não, Deus mandou o juízo do mesmo jeito, certo? E a Torre de Babel também foi uma intervenção divina. Então, meus amados, Jesus, parece que só falamos coisa ruim aqui, né? Mas é uma verdade. Foi dessa forma que a civilização teve o seu início. Infelizmente, a civilização ela vai terminar pior ainda. Não tem jeito. Vai vir a grande tribulação e você já viu quando Jesus vier com a igreja, estabeleceu o milênio, a situação que vai estar o mundo. Então, a tendência é piorar, certo? Mas quem está com Jesus está guardado, ok? Então, Jesus, nesse caos todo que nós temos visto aí, desde o início da civilização até agora, Jesus ainda é e vai ser sempre a única esperança. Só quando o homem, pessoalmente, aceita Jesus, tem um compromisso com Ele, então ele muda a sua vida, entendeu? Então, Jesus é a única esperança. Então, assim como Deus falou para encher a terra, se espalhar, Jesus também, no Novo Testamento, ele manda a gente ir pelo mundo todo, pregar o Evangelho a toda criatura. No Velho Testamento, Deus manda povoar a terra. No Novo Testamento, Jesus diz, olha, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, ide por todo mundo e pregar o Evangelho, é ide e levai a esperança.
ainda há esperança, né? A esperança. Então, a grande comissão de Jesus, há 2000 anos atrás, está de pé ainda. A igreja tem essa responsabilidade, a igreja tem esse compromisso de levar o evangelho da salvação a toda criatura e também ide por todo mundo e ensinai, fazendo discípulos em todas as nações. Essa é a grande comissão que Jesus deixou para a igreja. É levar a esperança para o mundo através da evangelização, pregando o nome de Jesus. Então, amado, que Deus te abençoe, tá? Nós encerramos aqui a nossa lição. Que Deus te abençoe, que você possa dar uma boa aula, professor, e você que é aluno, aí se alimenta, porque você está aprendendo uma coisa muito importante de o que o pecado fez, né, na civilização, que poderia a história ser outra, mas não frustrou os planos de Deus, porque através de Jesus o Éden é recuperado. Okay? Que Deus te abençoe. Se inscreva aí, não se esqueça de se inscrever, me ajuda aí a divulgar o meu canal, compartilhe, fale com seus amigos, tá bom? Um abraço e seja bem-vindo sempre.